lamentavelmente gerou pânico e desespero na direita agora neste exato momento. É gravíssimo o que acabou de ser confirmado, eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Outro ponto que eu vou trazer para vocês é o seguinte, gente, tá? Segundo informações aqui reveladas na imprensa, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pode punir o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a qualquer momento. Presidente Donald Trump pode punir o ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento. Que punição seria essa? Tem previsão para acontecer? Quando que vai acontecer? O desespero tomou conta do STF com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui na imprensa agora neste exato momento. Além disso, gente, tá? Porta-voz do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de mandar um duríssimo recado para Luiz Inácio Lula da Silva. O governo americano acaba de mandar um duro recado para o Lula, que simplesmente surtou, né, depois da decisão aí do Donald Trump e do Marco Rubio em declarar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, né? Parece que o negócio escalou, porque agora até a porta-voz mandou um duro recado aqui, representando o governo Donald Trump, gente, tá? E uma grande aliada do Lula acaba de ser indiciada pela Polícia Federal, gente, tá? Grande aliada, esquerdista, petista do Lula. A casa caiu, né? Acabou de ser indiciada por um crime, gente, que vocês vão ficar estarrecidos, gente, tá? E um grande aliado de Donald Trump também, a coisa tá feia, tá? Um grande aliado de Trump acabou de mandar um duro recado também pro Lula. Agora, isso acabou de acontecer. Inclusive, esse aliado do Donald Trump é inimigo do Alexandre de Moraes. Então, ele agora mandou um recado, duro recado pro Lula da Silva. É isso aí, gente. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Eu prometo pra vocês que eu vou dar um jeito, mas eu vou colocar todas essas informações, vai caber aqui dentro desse boletim, vai estar tudo bem atualizado. Isso é tudo notícia fresquinha que acabou de sair do forno, já vai estar aqui nesse boletim para vocês. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, gente, tá? Porque eu tô vendo aqui, ó, que tem muita gente aí que tá do outro lado, que tá sempre acompanhando, tá sempre vindo aqui prestigiando o nosso canal. Inclusive, agradeço imensamente a sua presença, é um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Mas eu vejo que tem muita gente que não tá inscrito. E ó, para você se inscrever, é só olhar aqui embaixo do seu vídeo. Ou tá de cá ou tá de cá, vai ter aí uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, ó, é só fazer isso aqui. Clicou em cima, na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Segundo o Eduardo Bolsonaro, que concedeu aqui uma entrevista a Auriverde, vem coisa pior pro Lula aí nos próximos dias. Assistam, vocês vão entender. O ponto é como os Estados Unidos podem asfixiar de vez essas facções que atuam no nosso território há décadas. Um território governado pelo PT há muito tempo que não combateu essas facções. Perfeito, Silvio. O que acontece, para as pessoas entenderem? Quando o traficante vende uma cocaína lá na boca de fumo, esse dinheiro que vem para ele, depois é remetido para outras pessoas. Até determinado ponto, cair na mão de alguém sofisticado que lava esse dinheiro. O que significa lavar o dinheiro? É dar a aparência de legal. Quando você dá essa aparência de legalidade àquele dinheiro do tráfico, aí essas pessoas que estão dentro dessa cadeia criminosa conseguem comprar um carro, conseguem comprar uma casa, conseguem dar uma satisfação à Receita, conseguem comprar os seus jatinhos e tocam a sua vida na babesca. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos vêm para cima, eles não apenas vão conseguir monitorar e dar destino, se houver, por exemplo, barcos com cocaína saindo do Brasil com direção aos Estados Unidos, quando chegarem em alto mar, vão se ver com o US Navy SEALs, com a Marinha, com a Aeronáutica Americana. Mas antes disso, mais importante até entendo, é essa asfixia orçamentária, essa asfixia financeira. Então os Estados Unidos têm uma inteligência muito forte, consegue mapear essas movimentações ditas atípicas e vai pedir esclarecimentos para não só esses proprietários, como os bancos. Que hoje em dia, para você abrir uma conta em um banco, tem o KYC, o Know Your Client, conheça o seu cliente. Você tem que prestar uma série de informações antes de fazer transações internacionais ou antes de abrir contas em banco, que a autoridade americana vai para cima para saber se o banco está sendo conivente ou se ele realmente está sendo rigoroso no combate a esse dinheiro do tráfico.
Aí é que está o ponto. Quando deixar essas pessoas de comprar as suas casas, os seus carros, os seus jatinhos, etc., não será mais conveniente atuar neste ramo de trabalho. E para finalizar, Silvio, por que é importante o Brasil ter os seus cartéis nesse rol de narcoterroristas declarados pelos Estados Unidos? Porque se assim não for, gente, como todos os nossos vizinhos praticamente estão cooperando com os americanos, o Brasil se torna terreno confortável para eles. Eles acabam vindo para o Brasil. Se ele não consegue lavar o dinheiro dele na Argentina do Milei, que está junto com o Trump, do Penha lá do Paraguai, do Kess do Chile, né, do Rodrigo Paz da Bolívia, do Noboa do Equador, quando ele não consegue lavar o dinheiro lá, ele vai recorrer ao Brasil. Então, com o trabalho feito, né, pelo Flávio Bolsonaro, nas portas abertas ali por mim, pelo Paulo Figueiredo, a gente consegue dar um respiro no Brasil para que não se torne o castelo desses narcoterroristas. Gente, tá? É o Donald Trump. Meu Deus do céu, gente. O Lula deve estar completamente desesperado. Meu Deus do céu. E não é só com Donald Trump, não. Olha só isso aqui que acabou de acontecer, gente, tá? Aliado de Trump, gente, tá? Volta a alfinetar Lula sobre designação de PCC e Comando Vermelho como terrorista. Ele disse o seguinte pro Lula: chora mais, porque, gente, que o Lula tem chorado com essa decisão de Donald Trump, mas o homem tá triste, tá magoado. Meu Deus do céu, depois de 3 horas de reunião, depois de sair dizendo que a reunião foi ótima, que foi maravilhosa, que teve outra química, gente, tá? Foi uma facada nas costas que o Trump deu no Lula, tá? O estrategista de comunicação americano Jason Miller, que é algoz de Alexandre de Moraes, gente, então ele não gosta do ministro Alexandre de Moraes. Vocês já sabem o motivo, que eu já revelei isso para vocês várias vezes aqui no canal. Então, esse algoz de Alexandre de Moraes e estrategista de comunicação do Donald Trump, né, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a alfinetar neste sábado o mandatário brasileiro Lula da Silva do PT, pelas reclamações do petista sobre o anúncio de Washington de que vai designar os grupos do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Jason Miller compartilhou no X uma notícia em que Lula chama o senador Flávio Bolsonaro de traidor por ter pedido a Trump, né, durante a reunião na Casa Branca, nessa terça-feira, para que tal classificação fosse adotada. A designação passa a vigorar na próxima sexta-feira. Escreveu o Miller, citando, né, a onomatopeia, imitando o som no trombone, em que um espetáculo de comédias e petições de TV descreve numa situação de fracasso. Chora mais forte, Lula, acrescentou o estrategista. Que humilhante, meu Deus do céu. Jason Miller humilhou Lula. Chora mais, Lula da Silva. Gente, imagina os aliados do Lula vendo isso aqui. Meu Deus do céu. O Jason Miller é um dos principais elos entre o governo Trump e a família Bolsonaro. E este mês já havia defendido Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio. Ele sempre vem, né, defendendo o Bolsonaro, sempre vem defendendo Flávio Bolsonaro, defendendo Eduardo Bolsonaro. Ele é um grande aliado e um elo, né, entre a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, para ter acesso ali ao governo dos Estados Unidos. Com certeza absoluta, ele é um elo que tem facilitado ali o trânsito, né, da família Bolsonaro e Paulo Figueiredo dentro da Casa Branca, né, dentro do governo americano. E não parou por aqui não, gente, tá? Hoje o dia tá terrível pro Lula, sim. Também, ó, a porta-voz dos Estados Unidos, que é essa que tá aqui, ó, essa aqui, eu vou colocar o vídeo dela aqui pra vocês. Essa aqui, gente, ela é porta-voz do governo americano, tá? Do governo Donald Trump. O jornalista fez questão de perguntar, afinal de contas, de quem foi a decisão final que bateu o martelo, que enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E para desespero de Lula da Silva e da esquerdalhada, foi o Trump, foi Donald Trump que tomou a decisão final, gente. Que facada nas costas do Lula isso aqui. Pode assistir, gente, tá? O português dela é brilhante, dá para entender tudinho, vejam só.
Quem tomou a decisão final? A gente sabe que o anúncio foi feito pelo Marco Rubio, né? Mas de quem foi a decisão final de tomar essa decisão? Então, é responsabilidade e é a decisão do presidente Trump tomar decisões dessas medidas que afetam a segurança nacional dos Estados Unidos. Quero destacar que as designações têm algumas consequências importantes para estes grupos. Primeiro, restrições de vistos. Segundo, bloqueio de todos os seus bens aqui dentro dos Estados Unidos. Também proíbe pessoas dos Estados Unidos de realizar transações com estes grupos e se qualifica como crime fornecer qualquer tipo de apoio ou recursos a estes grupos. Então, realmente, as designações são uma ferramenta muito forte para eliminar estes grupos e acabar com suas atividades. Tá aí, gente. Essa aqui ela é porta-voz do governo americano explicando para o jornalista do Metrópolis que é o seguinte: o cerco vai se fechar para cima desses bandidos, desses criminosos do PCC e do Comando Vermelho, e tudo isso que vai acontecer foi ordem, ou seja, a decisão final foi do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nada acontece sem o aval, sem autorização, sem o crivo do presidente dos Estados Unidos, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Aliado, a casa caiu para a grande aliada de Lula, aquela que fez campanha, que disse que quando viu Lula na frente dela pela primeira vez, era como se ela estivesse vendo Jesus Cristo, né? Ela considera o Lula como um pai que ela nunca teve, né, gente? Ela disse isso em entrevista aí, eu coloquei aqui na tela para vocês que acompanham aqui, tá sabendo de tudo isso. Para quem acompanha todos os vídeos que eu posto aqui no canal, já tá sabendo de tudo isso. Sim, ela disse que quando viu o Lula na frente dela, ela disse que era como se visse o Jesus Cristo. Gente, eu vi Jesus Cristo na minha frente quando eu vi o Lula. E é o pai que eu nunca tive, ela idolatra, é Deus no céu e Lula na terra para ela. Mas a casa caiu para petista. Polícia indicia Deolane, Marcolli mais 5 por lavagem de dinheiro e organização criminosa, gente, tá? Agora, definitivamente, a casa caiu para a esquerdista, para a lulista Deolane Bezerra, gente, tá? Para que serve tanto dinheiro numa hora dessa, né? 27 milhões foram apreendidos, gente, mas é muito dinheiro. Esse povo nem disfarça, meu Deus do céu. Como é que uma pessoa comum, normal, vai conseguir... Isso assim, o que eles conseguiram aprender, né? 27 milhões foram bloqueados das contas dela de bens e... Imagina o dinheiro que essa mulher não deve ter aí, né? Em algumas contas aí que a Polícia Federal, que eles nem conseguiram encontrar. Gente, é muita grana, meu Deus do céu. Mas parece que o crime não compensa, né? O que adianta você ter tanto dinheiro e apodrecer na cadeia? Porque se isso tudo aqui, gente, for investigado, for comprovado, for provado, essa mulher... vai passar o resto da vida na cadeia. A não ser que ela tenha um advogado muito bom, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, né, gente? Tá? Ainda mais aí com as últimas notícias que estão sendo reveladas aí na imprensa. E agora, gente, segundo a Jovem Pan, Donald Trump pode punir Alexandre de Moraes novamente com a Magnitsky, a tão temida Lei Global Magnitsky, que é basicamente uma morte financeira. Retomada da Magnitsky contra Moraes só aguarda aval de Donald Trump, dizem aliados de Flávio Bolsonaro. Ou seja, só tá faltando o Donald Trump lá e ó, assinar. Só, mais nada. Só o aval do Donald Trump. E Lula pode ser punido novamente com a Lei Magnitsky a qualquer momento. Segundo aliados de Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Aliados do senador Flávio Bolsonaro intensificaram nos últimos dias as articulações junto ao governo dos Estados Unidos para retomar as sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, gente, tá? Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, do ponto de vista burocrático, está absolutamente pronto para a volta da Magnitsky contra Moraes. Só precisa de uma ordem verbal
uma liberação verbal de Donald Trump. Não precisa nem assinar, né? Donald Trump não precisa nem assinar. Ele dando uma ordem, o Marco Rubio vai lá, Scott Bessent vai lá, do Tesouro, né? Vai lá e pode fazer absolutamente tudo, gente do céu. O trem tá esquentando pra cima, a chapa tá esquentando pra cima do Moraes também, gente, tá? Vamos falar sobre o atentado, gente, tá? O plano para matar Flávio Bolsonaro, que foi uma das notícias que mais ocuparam as manchetes da imprensa aí nos últimos dias. Pelo menos da imprensa mais alinhada com a direita. A esquerda eu não vi muito falando dessa questão. Mas se fosse o Lula, nossa, estaria em todas as manchetes, por incrível que pareça. Eu vou trazer aqui 2 informações sobre o plano, né, deles, né, da Deolane, do pessoal aí que estavam, que segundo a imprensa, segundo um podcast aí, uma fala de um podcast aí de um funkeiro, existe um plano para assassinar o Flávio Bolsonaro. Aí, a primeira informação que eu vou trazer aqui é um vídeo do Flávio Bolsonaro que diz que está se protegendo, porque sabe o que pode acontecer. Flávio Bolsonaro diz que está usando colete à prova de balas. Tá aqui. Vejam só, o próprio Flávio Bolsonaro falando sobre isso. Que será fácil? Vocês estão me vendo aqui, ó, de colete à prova de balas, porque eu sei do que eles são capazes. Já tentaram matar o meu pai com uma facada, mas Deus botou a mão, protegeu, e ele está hoje vivo. Vão tentar fazer de novo, não tem nenhuma dúvida que será fácil. Vão tentar fazer de novo. E agora, o jurista, né, o doutor André Marcília, vai destrinchar pra gente aqui o plano, gente, tá? Tudo que foi revelado até agora sobre esse plano para tentar matar o Flávio Bolsonaro. E a coisa é pior do que a gente imaginava, gente, tá? Assistam com muita atenção. Em primeiro lugar, a gente está falando aqui, a influenciadora, ela estaria por trás da Deolane, né? A influenciadora estaria por trás, segundo o rapaz aí, enfim, tá dizendo, acho que era um podcast, uma entrevista, algo assim. Então a influenciadora Deolane estaria por trás. O MC, não sei o que, estaria por trás. Seria coisa, diz ele, coisa de político e não de bandido. Veja, é tudo bandido. Se a gente tem aqui gente tramando um atentado, não tem influenciador, não tem MC, funkeiro ou político nessa história. Quem planeja atentado é criminoso, né? Então, em primeiro lugar, só para deixar isso registrado. Depois, que a gente é curioso, né? Porque, quer dizer, ao que eu entendi da entrevista do rapaz, o risco seria o Flávio se eleger. Então, o risco para eles, para os bandidos, seria o Flávio se eleger. É curioso a gente fazer aqui, né, a relação com os mesmos bandidos que na eleição passada estavam torcendo ou felizes do Lula ganhar. Então teve esse papo, né, de que havia conversa cabulosa e que havia ali um desejo de que o Lula ganhasse. E tudo isso tem a ver com o que a gente estava conversando sobre organizações criminosas, porque o próprio Lula defende que as organizações não sofram um combate sério. E o Flávio Bolsonaro está fazendo esse discurso. Foi para os Estados Unidos e essa foi a pauta principal dele. A segurança pública, o combate à criminalidade, as organizações criminosas. Ele volta no dia seguinte de uma conversa com o Rubio, com o vice-presidente dos Estados Unidos e com o Trump falando de segurança pública e combate a organizações criminosas, e os Estados Unidos apresentam ali que classificarão as principais facções brasileiras como organizações terroristas. Quer dizer, todo esse contexto, eu creio, que leva a esse tipo de conclusão de que a vitória ou a eleição do Flávio pode prejudicar os bandidos. Eu fico feliz que o Flávio se coloque nessa situação de vou combater mesmo, de vou até o fim. Isso favorece a todos nós. Esse enfrentamento precisa ser feito. Precisa ser feito. A gente precisa ter coragem de politicamente fazer o enfrentamento a essas organizações. Isso precisa ocorrer e os políticos precisam estar cientes disso e convictos de que tem que ir até o... Tá aí, gente, tá? Então, Flávio Bolsonaro está do lado certo, né? Combativo. Ele quer combater o crime e se tornou uma ameaça para esses criminosos, esses bandidos, e agora virou alvo desses criminosos, principalmente aí da aliada do Lula, né? Aquela que idolatra o Lula, Deolane. Gente, vocês sabem muito bem do que esse povo é capaz de fazer, né? Às vezes a gente tem a impressão de que são os psicopatas. Tipo assim, gente do céu, tem algum risco do Lula sair do poder? Quem é a ameaça contra o Lula? Vamos eliminar.
É assim, gente. É assim. Bandido, é assim que eles resolvem as coisas. É eliminando, é matando, é assassinando. É gente perigosa. Flávio Bolsonaro está lidando com gente muito perigosa, que tem muito dinheiro, tem muita influência, tem acesso a muita coisa que nem deveria ter acesso, mas tem. A gente sabe muito bem. Então, Flávio Bolsonaro tem que se proteger, gente, tá? Tem que se proteger. E aí, para finalizar esse boletim, vamos finalizar com notícia terrível pro Lula, gente, tá? O presidente do PT, o Edinho, diz que recusa de Pacheco criou problema para o Lula, para o PT, e que vai a Minas Gerais conversar com Calil. Ou seja, em Minas Gerais, gente, com Calil, acabou pro Lula. Meu Deus do céu. Aqui em Minas Gerais, o Calil é mais sujo que puleiro de galinha. O presidente do PT, Edinho Silva, viaja a Minas Gerais neste sábado 30 para discutir a situação do palanque do Lula no estado. Além de conversas com partidos aliados, está na agenda uma reunião com o pré-candidato a governador Alexandre Calil, do PDT, para discutir a possibilidade de ele reeditar a aliança que fez com Lula em 2022. O presidente está oficialmente sem candidato em Minas, após o senador Rodrigo Pacheco declarar nessa última sexta-feira que recusou o convite do presidente Lula para assumir a tarefa. A negativa de Pacheco já estava dada desde a semana passada, mas ele ainda não havia falado em público sobre o tema. E o declínio da candidatura do Rodrigo Pacheco gerou um problema para nós do PT, evidente, porque acreditávamos na candidatura dele, disse Edinho Silva a jornalistas nesta sexta-feira 29, após participar em São Paulo do lançamento da plataforma digital e tal, gente. Ou seja, Lula e o presidente do PT, o Edinho, estão choramingando, estão desesperados, porque agora estão sem palanque em Minas Gerais. Graças a Deus. E, gente, ir atrás do Calil, sei não, gente, tá? Basta dar um Google para vocês verem o que é o Calil aqui em Minas Gerais. Esse homem destruiu. Aconteceu. Deputado federal Maurício Marcon destruiu o deputado esquerdista Ivan Valente, mas assim, gente, pisoteou o esquerdista sem dó e nem piedade. Barraco bom para um fim de semana, né, gente? Tá aí, ó. Maurício Marcon estava inspirado, bateu forte no petista. Assista até o final. A organização Bolsonaro é, sim, uma organização criminosa. E vou dizer para você, ricaços são vocês. Se você quiser, a gente faz o taco a taco na declaração de renda. Porque você não merece resposta, você é um grande mentiroso. Eu não tenho nada para falar e vou te falar. O esgoto bolsonarista vai voltar pro bueiro esse ano. Divulga Can de Contas. Você entre lá e veja a declaração de contas desse cidadão aqui que é deputado. Você vai ver que ele é milionário e fala contra os milionários. Então eu quero dizer pra você que veio aqui arrotar, que nossa, que esse é contra os ricos, contra o juro, que bababá, que o esgoto bolsonarista, que não sei o quê. Ele votou pra mandar estupre criança pra casa antes. Ele é contra os ricaços, mas é milionário. Então, graças a Deus, eu tenho uma linha e eu cumpro com a minha linha. Eu não digo uma coisa e faço outra. Muito obrigado a CNN pela oportunidade. Espero que mais deputados assim venham debater, porque daí a gente mostra a verdadeira face do PSOL e da esquerda pra todo brasileiro de bem. Mas antes de mais nada, eu queria falar que devia se chamar pessoas classificadas para vir debater. Entendeu? Eu sou um deputado que tem 10 mandatos, entende? Eu não tenho contra a ditadura que você defende. Torturadores, bandidos. Eu não venha me falar que tem de defender pobres. Vocês defendem os ricaços desse país. Só o bolsonarismo é cego o suficiente para não pensar no Brasil, na pobreza brasileira, na desigualdade do nosso país. Pelo contrário, vocês são defensores dos super ricos. Vocês são do mal. Não adianta vocês quererem amedrontar o povo brasileiro. Vocês serão derrotados em outubro. Vou fazer um esclarecimento para nossa audiência aqui. O Ivan Valente, se vocês entrarem no Divulga Can de Contas, ele diz que eu defendo os ricos, ele é milionário. Ele tem mais de 1 milhão. Ele mesmo divulgou mais de 1 milhão guardado. Então, eu defendo os ricos, ele é milionário. Mas ele é a favor dos pobres. Você pode acreditar que ele é a favor dos pobres. Como também ele é a favor das pessoas de bem. O ano passado, o partido dele e ele votaram contra o projeto 1112/2023, que aumentava o tempo de permanência da cadeia de estupros de crianças. Procure na internet. Projeto 1112/2023. Aumentava de 40% para 80% o tempo de eles ficarem na cadeia. Esse cidadão aqui, vocês estão vendo aí, ele votou contra ficar sem preso. E agora, essa semana, a gente queria colocar os meninos deles aí, menores aí de 18 anos. Por exemplo, teve um caso em São Paulo que 12
12, essa menina de 14 anos com demência. A menina tem problema na cabeça, menores de 18 anos. Sabe o que eles fizeram na CCJ? Impediram que nós colocássemos esses marginais na cadeia. Quando o senhor fala de mim, de defender bandido, o senhor lave a boca. Porque os meus atos, meu amigo, sempre foram para colocar bandido na cadeia. E sobre os rumos da eleição, eu tenho certeza que a maioria das pessoas deste país é pessoas de bem, que querem que bandido vá para cadeia. E que eu espero que a maioria das pessoas de bem desse país entendam que partidos de extrema esquerda como o seu, e quando o senhor falar sobre ricaços, o senhor tem muito mais dinheiro do que eu. Graças a Deus, eu não vivo uma mentira, eu não tenho mais de 1 milhão aplicado na renda fixa e depois subo na tribuna para ser contra os juros que o país paga, sendo que o próprio deputado ganha dinheiro com os juros que o país paga. Então é muita demagogia, é muita palavra sem rumo e vem dizer que eu sou um desqualificado. Olha, meu amigo, a minha vida, o que eu prego, eu faço. Eu não venho aqui na TV pregar uma coisa e fazer outra. Então, sobre os rumos da eleição, tenho certeza que sim, Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição, até porque chega do país ser governado por um corrupto condenado em 3 instâncias, como Lula foi. Olha a cara do Ivan Valente, gente, petista. Meu Deus do céu, gente. Maurício Marcon pregou muitas verdades ali na cara do petista, gente, tá? Do aliado do Lula, do lambedor de botas do Lula. Que vergonha! Às vezes a gente fala o que quer e escuta o que não quer, né? Foi o que aconteceu aqui com o esquerdista, petista, lulista, o Ivan Valente. Vamos lá, gente, porque... E aí, gente, vocês gostaram desse comentário aqui do... Gostaram do que o Maurício Marcon fez com o esquerdista? Vamos lá, gente, porque tem mais agora, gente, tá? O deputado Vitorino mostrando pra vocês, provando pra vocês o desespero do Lula com essa nova decisão de Donald Trump. Mas por que que o Lula tá tão desesperado assim? Agora vocês vão saber, vejam só. Que medão bateu. Tem aquela famosa quem não deve não teme? Quais são as relações que existem entre essas organizações criminosas e autoridades brasileiras? Muitas vezes, amigos, a reação é mais importante que a própria notícia. O americano vai entrar aqui, não vai dar tiro em ninguém, não vai fazer coisa nenhuma. Mas vocês perceberam como a esquerda está toda borrada? Vocês perceberam o temor? Ai, vai ser ruim, o país vai ser invadido, vai ser a soberania. Estão todo borrado de medo. Não vai acontecer nada. Eles vão pegar o dinheiro dessas organizações criminosas nos paraísos fiscais no Caribe, vão pegar o dinheiro dessa gente na Flórida, vão perseguir mundo afora, onde eles botar dinheiro, porque os americanos têm uma estrutura muito forte para isso, e vai ficar por isso. Eles não vão pegar ninguém. Se um ou outro vagabundo desse tentar entrar nos Estados Unidos ou passar por algum país que esteja lá na Interpol, eles vão prender e pronto. Não vai passar disso. Mas o medão bateu. O medão bateu. Não tem aquela... Mas o medão bateu, mas bateu forte. Tanto é que vocês viram o Lula surtando, né? O Lula surtou, disse que tá magoado, tá muito triste, porque teve 3 horas com o Trump, e agora o Trump veio com essa decisão, mas o Marco Rubio, e ele foi pego de surpresa, porque jamais ele imaginou que Donald Trump fosse fazer uma coisa dessa com o Lula, porque o Lula disse que foi uma química muito forte, foi um amor muito forte, um relacionamento muito forte, que a química, que o encontro foi maravilhoso. Parece que pro Donald Trump aquele encontro não teve efeito absolutamente nenhum, porque a pancada no Lula veio pouquíssimo tempo depois, né? E foi uma pancada muito, muito forte de Donald Trump em cima do Lula, né?